Quando nós falamos do bom pastor, já diz o começo, o bom pastor. E você falou do mau pastor. A preocupação de cada um de nós que servimos a Deus e ora somos ovelhas e ora somos pastores, maninho. Nós também cuidamos de um rebanho. O pastor, podemos dizer assim, o líder nosso, aquele que é o Senhor da nossa vida é Jesus. Mas quando nós estamos cuidando e Ele confia a nós um redil, um rebanho, é para nós cuidar como Ele é o bom pastor. Cuidar das ovelhas. E nós não sabemos muitas vezes o que está se passando com o nosso irmão, a nossa irmã. Talvez você esteja muito bem e às vezes a pessoa que está ao seu lado não se abre para você. Mas às vezes até tem pensamentos de suicídio e você nem sabe, está vivendo com você, convivendo com você. É por isso que nós precisamos de Deus, mas Deus agindo na minha vida e na sua vida. Há muitas pessoas, maninho, que até oram, até rezam o terço, mas se afastaram do amor de Deus. Já não tem mais aquele amor pelas pessoas, aquela caridade. Aquela pessoa assim que se tornou tão soberba e tão orgulhosa que ela se acha que sem eu ninguém consegue se salvar. Eu preciso estar naquele grupo, naquelas pessoas, eu preciso estar naquela família, porque senão não se salva. Se incha de orgulho, mas mesmo com esse orgulho, com essa soberba, o bom pastor ele vem e começa a ensinar. Porque muitas vezes as pregações, pois a verdade liberta e o pastor vem e fala a verdade para nós, e muitas vezes dói no nosso coração ouvir pregações. Só que o pastor ele não pode só passar a mão em nós. Muitas vezes as ovelhas se machucam, maninho. Aquela ovelha que saiu do redil, a ovelha que se perdeu, ela se machucou. Sim, o bom pastor foi buscar ela. Ela devia estar bem machucada, porque quando está longe do pastor, ela fica machucada. Os lobos vêm, machucam, pode até matar, se não se voltar para o pastor. E o pastor ele vem chamar, ele vem ensinar. Ele não obriga você a voltar no redil. Não obriga. Mas ele ensina você. E se você ouve a palavra do bom pastor, ele vem e carrega você nos seus ombros. Olha só, você nem volta caminhando para o redil. Ele coloca você nem caminha. Vai para o redil, podemos dizer, no colo do bom pastor. É isso que ele faz. Ele cuida da ovelha. Mas há ovelhas que se perdem e não voltam mais. Porque a palavra de Deus diz que há céu e inferno. Nós precisamos entender que a verdade é essa. E não podemos passar a mão. Aqueles que morrem em pecado mortal, que não ouviram a voz do pastor, não quiseram mudar de vida, essas pessoas está reservado o quê? A condenação eterna. Mas aqueles que ouvem a voz do bom pastor, se voltam para ele e são obedientes a ele. E o que a ovelha precisa fazer? Sempre estar com os ouvidos abertos ao pastor. Por quê? O maninho falou. A ovelha, ela se perde, ela tem uma visão que não vê muito bem. Quase nada. É muito pouco, ela precisa ouvir. Por isso que a ovelha é a ovelha que se fala nos evangelhos. Porque ela não vê, é bem poucos metros que ela se vê bem, assim, bem ainda desfocado. Então veja bem, sendo meio desfocado a ovelha, o que ela precisa fazer? Ouvir a voz do pastor. Só que ouvir a voz do pastor, sem eu conhecê-lo, não consegue saber se é o pastor. Então nós precisamos conhecer o pastor. Se nós não conhecermos o pastor, a voz do pastor, nós iremos ouvir a voz do lobo. E achando que é o pastor.
porque não vemos longe, a nossa visão é que nem a da ovelha. É preciso ouvir, mas preciso obedecer primeiro, conhecer o bom pastor. Ele é o meu bom pastor, ele está me cuidando. Então é esse que eu vou confiar a minha vida. Se você não confiar a vida a esse bom pastor, há muitos maus pastores que irão cuidar de você, num modo de dizer, cuidar levando você para a condenação eterna. Então o que nós devemos de ouvir de nós que conduzimos rebanhos é ouvir a palavra de Deus, a verdade. Não aqueles que falam, e nós vemos, podemos entrar nesse assunto também, já que estamos falando de bom pastor, aqueles que colocam a teologia da prosperidade como o centro da sua evangelização. Quanto mais eu dou para Deus, mais Ele me dá. Sinto muito lhe dizer, esse não é o caminho da salvação. E esse pastor nunca vai falar a verdade para você, porque falando a verdade você pode perder alguns fiéis. Não vai falar. Teologia da prosperidade não existe na palavra de Deus. Não existe. Quem mais dá para Deus, mais vai receber. Não, meu irmão. É o nosso coração, não é bens materiais. É entregar toda a nossa vida a Jesus e deixar que Ele faça o que Ele quiser da nossa vida. Se você tem que carregar uma cruz muito grande, carrega a sua cruz até o final da sua vida. O que você está fazendo da sua vida? Buscando pastores que falam dessas coisas de bens materiais dentro da igreja? Busca a salvação. Busque quem fala de Jesus e não esconde a verdade. Sabe por que muitos não se convertem? Não na igreja católica, mas fora da igreja católica, muitos não se convertem, porque estão tão focados no Antigo Testamento, porque se lê o Novo Testamento, se converte. Se converte. Quando você lê o Antigo Testamento, você começa a ver Salomão, que é rico, Davi, e você começa a ficar assim, nossa, e daí quando você lê o Novo Testamento, leia o Novo, Jesus era um mendigo, o dono de tudo, mas ele mesmo falou que não conseguia repousar a cabeça. As raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem, que é Jesus, não tem onde repousar a cabeça. Aí você quer viver muito bem nesse mundo. Aí você quer viver as maiores delícias neste mundo. E o mestre não foi. Talvez eu falando isso hoje, pode ser difícil de ouvir. Mas a verdade é essa. Leia o Novo Testamento. Mateus, Lucas, João, Marcos. Leia Coríntios, você vai ver Coríntios capítulo 12, vai ver os carismas do Espírito Santo. Você vai começar a viver uma vida totalmente diferente do que você vivia. Você querer colocar todos os projetos, os bens materiais, acima de Deus, como se Ele me deu e eu preciso mais e mais. É isso que estão colocando nas pregações. E as pregações falando a verdade, até as próprias redes sociais estão diminuindo o alcance das pregações verdadeiras e elevando as pregações que levam à condenação. Meu irmão, nós fomos criados para o céu. Tome sua cruz, conheça o bom pastor. Todos nós precisamos conhecer. Será que aquela pessoa que fala de Jesus está falando conforme os evangelhos? Ou ela está querendo somente seguidores? Somente pessoas que gostem dele, porque ele só fala coisas boas, e quando fala uma coisa ruim, você vai se afastar. É preciso nós conhecermos, primeiramente, o bom pastor, Jesus. Conheça Ele, leia a palavra de Deus. Maninho falou muito sobre isso, muito bem explicado, muito bem estudado, o que é uma ovelha. E nós somos muito parecidos com essas ovelhas. Ah, como nós somos teimosos, né? Queremos fazer as coisas do nosso jeito, não conforme o projeto de Deus, o sonho de Deus. E é isso que Deus faz, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma quando nós deixamos Ele agir na nossa vida.